Completando, acho que estava dando alguma confusão em relação àquele argumento do centeio que eu falei, né? Em relação ali ao Trails of Cold Steel. E da comparação, eu não estou entendendo exatamente o que estão falando. A Speak para mim é fake, não prevaleceram em nada. Então, primeiro, em relação também ao vídeo que eu falo sobre a questão de pecado não falar dos mandamentos, eu estava me referindo a 2019, 2020, não depois, porque realmente havia dúvida. E mesmo antes eu havia lembrado em 2022 que eu achei que a questão de eventualmente saber que o Novo Testamento fala sobre contra determinadas condutas que seriam que o Novo Testamento também nem em todos os momentos deixaria claro que é pecado, mas em outros momentos eventualmente diz que é algo errado. Eu achava que esses versos não eram importantes para descaracterizar a orientação geral do Novo Testamento, que era liberar pecado por ignorância. Inclusive, não só, digo assim, inclusive de condutas que não seriam só a questão eventualmente de adoração a Cristo e tal. Que essa poderia ser pecado, mas outras coisas eventualmente ditas no Novo Testamento, como pecado não ou como algo errado, não descaracterizariam a ideia geral do Novo Testamento de permitir outros pecados por ignorância que não seriam só adoração a Cristo. Isso, essa é a questão. Sintetizando, né? Então eu não nessa ideia eu não concordei, porque não é o que aconteceu, tanto em 2021 quanto em 2022. Consequentemente, achei que a pesquisa não deveria ser feita, então justamente depois eu não acho que a repreensão é plausível em relação a deixar preso, porque eu não achei que tanto a pesquisa como a fala dos mandamentos não deveriam ser feitas justamente por eu interpretar de outra forma. Né? Então não que eu deixei preso, eu deixei de fazer coisas que eu achei que eu não precisava fazer. Então não é uma coisa que eu sabia que eu deveria fazer e deixei de fazer, não, eu achava que não precisava. Né? Então, nesse ponto. Então é isso, justamente por isso que no momento da repreensão não era fazível a repreensão em si. Depois, eventualmente, eu acabei me confundindo um pouco nos conceitos. De qualquer forma, não, porque eu lembrava que, eventualmente, eu entendia que as relativizações do Novo Testamento impediam, né, exatamente, impediam ali a aplicação do uso de algumas porções literais do Novo Testamento que, para mim, não descaracterizariam a ideia geral do Novo Testamento. Então, esse é justamente esse cenário que, na verdade, acabou se construindo. Né? E o que impediu depois ali a própria pesquisa sobre esse tema, porque eu achei que não era uma relativização, vamos dizer, grande, tanto em 21 quanto em 22 não era algo grande a ponto de descaracterizar a ideia geral do Novo Testamento. E mesmo antes, interessante, porque na verdade não, mesmo antes de eu ter em 2022 a dúvida sobre o que eu pensei em 2021, eu já entendia que havia dúvida sobre isso. Então em 2022 eu também, de novo, porque eu não estava pensando sobre isso, mas eu lembrava que havia dúvida, eu só não lembrava exatamente dos detalhes. Então antes de eu começar a pensar mais profundamente sobre isso de novo, né, eu tinha a ideia geral de que havia dúvida, então quer dizer, não era isso. Né? Eu só não lembrava exatamente os meandres. Né? Então fica esse complemento do canal, não tem nada a ver. Acho que isso aí já foi. Se você justamente pegar, fazer o mosaico aí dos meus vídeos recentes, você vai entender realmente o que ocorreu. Então acho que não tem nada a ver, não vejo, vamos dizer, nenhuma prevalência disso no canal. Não adianta, ou no caso contra mim, não adianta dizer assim, ele tinha dúvida. Não, nós não poderíamos fazer repreensão. Então vamos fazer ele esquecer qual que era exatamente o problema de 2021. Quer dizer, se isso de alguma forma tem alguma plausibilidade. Então, ou se ele esqueceu sozinho, vamos contabilizar algo que eventualmente ele esqueceu sozinho. E outra, a abertura dessa parte do tema fui eu que fiz sozinho, inclusive. Em relação a essa questão da dúvida, eu não havia sido atacado argumentativamente por ninguém em 2022 em relação a esse tema. Então acho que nem seria apenas uma confusão que eu mesmo fiz sozinho. E de qualquer forma não, porque eu lembrei que a dúvida que eu tinha lá no Novo Testamento é justamente o que completou, o que, vamos dizer, fez ali a carreira, né, nessa questão sobre a carreira da dúvida, né, sobre essa questão de filhos espirituais, até eu perceber que eventualmente o Novo Testamento também poderia, no final, ocasionar ali o mesmo problema em relação ao conceito, entre aspas, de morte de filhos espirituais. Então fica esse complemento do canal.